Você pode abrir comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. Enquanto você está abrindo, eu quero expressar a minha alegria de mais uma vez poder estar com os irmãos, estar com a igreja aqui em Caruaru. Expressar a nossa gratidão a Deus e também à família pastoral, pastor Gerivaldo, irmã Ana Rosa, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Quero dizer ao casal querido que nós o temos com muita estima e consideração no nosso coração, a nossa história com os irmãos, de uma caminhada, acho que há já mais de 20 anos, né? Acho que mais de 20 anos. Nós não somos velhos, mas começamos a caminhar novos juntos. E acho que mais de 20 anos nós já estamos caminhando juntos. Se eu não estiver errado, há 24 anos. Eu trago comigo a minha esposa querida, amada, Edilene, a mulher que Deus colocou na minha vida. Eu sempre tenho dito o seguinte: a coisa mais difícil que eu encontrei para fazer até hoje foi encontrar uma esposa, encontrar a mulher certa para casar. Gente, foi difícil. Eu passei 22 anos procurando uma mulher para casar. E já estou casado há 30. E digo que acertei. Acertei, Deus me deu graça. E eu sou muito feliz e muito realizado com a minha esposa. Nós somos casados há 30 anos. Somos uma família com mais 2 filhos. A Paula Catarina, a mais velha, casada com o João Marcos. E tem uma filhinha chamada Winnie. E o nosso caçula, o Helder Felipe, ainda solteiro, está noivo, deverá se casar no mês de junho, se Deus assim permitir. Nós queremos fazer a leitura do texto. 1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao 3º dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Obrigado, irmão. A esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem os pequenos, nem os grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimado, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem, um egípcio, até aí. Depois a gente continua a leitura, até o versículo de número 11. O texto está nos apresentando uma história interessante. É a história de um homem de Deus voltando para casa. A história lida, ela mostra um homem que é reconhecidamente homem de Deus, voltando para casa.
Eu acredito que esse talvez seja um desejo da grande maioria de nós, é de podermos voltar para casa com homens de Deus. Eu fiquei ouvindo a família cantando, e a expressão facial da família denunciava uma comunhão entre eles, uma cumplicidade entre eles, o que eles estavam fazendo. Eu fiquei pensando como é que é o relacionamento para ver uma criança como a pequenina. Quantos anos, irmã? 10. E a outra? 14. Duas crianças, uma adolescente e uma criança de 10 e 14 anos, tendo o prazer de estar com os pais, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Isso não pode ser qualquer coisa diferente de um reflexo daquilo que está vindo de casa, daquilo que está vindo do lar. Voltarmos para casa com um homem de Deus, eu creio que deve ser algo interessante. Nós gostaríamos de fazê-lo. Grandes homens de Deus, servos do Senhor, que são reconhecidos como tal, que se portam como tal, que estão na mídia como tal, que estão nos púlpitos como tal, que estão nas grandes cruzadas, que estão dirigindo a igreja, o povo de Deus, que estão conduzindo o rebanho de Deus, voltar para a casa de um homem desse, eu acredito que seria algo interessante. De vez em quando eu me pego pensando nisso. Poxa, como eu gostaria de voltar para a casa de um homem abençoado, de um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, e ver como é que funciona a coisa lá, como é que é administrado, como é que é conduzido. Eu acredito que seria alguma coisa prazerosa, abençoadora. Davi era reconhecido como um homem de Deus. Davi era reconhecido como um grande homem de Deus. Ele era reconhecido como um grande homem de Deus pelo próprio Deus. As expressões de Deus se dirigindo a Davi denunciam que Deus o tinha como alguém grandioso na sua presença. Não é comum Deus fazer elogios a homens em relação ao coração. Não é comum. Você vai ler a Bíblia e você não vai encontrar Deus fazendo declarações do coração do homem. Mas em relação a Davi, ele o fez. Em relação a Davi, Deus faz uma declaração que Davi é alguém, é um homem, é um servo, é um cidadão, que dirige a sua vida, que conduz a sua vida, de forma que Deus o chama segundo o seu coração. Mas Davi também é reconhecido como homem de Deus. Está no capítulo 29, no versículo 5, vocês não precisam olhar, não precisam ler, porque nós vamos ganhar tempo. Davi é reconhecido também como homem de Deus, pelo povo de Deus. Aqueles que estavam sendo conduzidos por Davi, dirigidos por Davi, pastoreados por Davi, aqueles que estavam sendo levados por Davi para onde Deus queria que eles os levasse, eles reconheciam que estavam seguindo um homem de Deus. Era um homem grandioso, não era um qualquer. O rei Saul era um homem de milhares, e o povo reconhecia isso e celebrava a Saul cantando isso. Mas quando se dirigia a Davi, eles falavam: Saul é de milhares, Davi, porém, é de 10 milhares. Davi é diferente, Davi vai na frente. Davi é um grande homem e o povo reconhece isso. Não há dúvida, não há questionamento. Não há incerteza da grandiosidade, da postura, da dimensão de Davi diante do povo de Deus. Mas Davi também é grande, reconhecidamente grande, pelos seus adversários. Está também no capítulo 29, no versículo 9. O texto diz assim: bem sei
e quem está dizendo isso aqui é Aquis, ou Aquis, que era rei do exército dos filisteus. Ele diz assim: bem sei, e que na verdade aos meus olhos é bom, como um anjo de Deus. A declaração de um rei inimigo, dizendo: eu sei que você é bom, eu sei que você é maravilhoso, e aos meus olhos, diz o rei, eu o vejo como um anjo de Deus. Quem está dizendo isso é um inimigo. Quem está dizendo isso é um adversário. Quem está dizendo isso é alguém que está do outro lado do exército inimigo. E ele diz: eu sei, os meus olhos o reconhecem como tal. Tu és um anjo de Deus. Não há dúvida, nem da parte de Deus, nem da parte do povo de Deus, e nem da parte dos adversários de Deus, da grandiosidade de Davi. No entanto, queridos, este grande homem de Deus, ele está envolvido em causas, em labutas, que geraram na sua vida e na vida da sua família algumas coisas que a gente precisa refletir. Este grande homem de Deus, ele está voltando para casa. Ele está voltando para o meio da sua parentela, para o meio das suas esposas, dos seus filhos. E o texto que nós lemos diz que quando Davi chega em casa, a sua casa está saqueada. A sua casa está roubada. A sua esposa, as suas duas esposas já não estão mais lá. Os seus filhos também não estão mais lá. Os seus bens, os seus pertences também já não estão mais lá. Davi está voltando para casa e ele tem uma surpresa enorme ao chegar em casa, em perceber que a sua casa, o seu lar, a sua família, os seus filhos, as suas esposas, os seus bens, os seus pertences foram saqueados, foram roubados e foram levados. Muitos, queridos, dos nossos lares, de nós que aqui estão vivendo a semelhança desse lar de Davi. Muitos dos que nós que aqui estamos, somos reconhecidos como homens de Deus. Nós somos tidos como homens de Deus. Nós somos elogiados como tal. Nós somos aplaudidos como tal. Nós somos louvados como tal. Nós somos admirados como tal. Um dia desses, eu estava pregando em uma igreja batista, e o pastor, no final do sermão, ao pegar o microfone, ele disse: quando eu era adolescente, lá na cidade de João Dourado, passando por aquela cidade, eu olhava para o presbítero Paulo, que sou eu, que estava ministrando naquela igreja, e eu falava, eu tinha uma oração no meu coração. E dizia a ele, eu falava: ó Deus, me dê a graça de quando eu me tornar um homem, de quando eu me tornar adulto, de quando eu me tornar pai, de quando eu me tornar um líder da tua igreja, que eu seja igual ao presbítero. Nós somos reconhecidos como esses homens. Nós somos aplaudidos como esses homens. Nós somos inspirações para a juventude, para os adolescentes, e eles olham para nós e eles têm visto em nós esta grandiosidade. Mas Davi volta para casa,
e ele percebe que as coisas estão desarrumadas. Ele volta para casa e ele percebe que a batalha foi perdida. Ele volta para casa e ele percebe que a situação está pior do que o que ele imaginava. Que a gravidade está muito mais severa do que o que ele imaginava. As coisas fugiram do controle, do domínio. As coisas estão fora das possibilidades de serem gerenciadas e conduzidas a contento, a satisfação. E se formos honestos, queridos, sinceros conosco mesmo, nós vamos admitir nessa noite que muitos dos nossos lares estão vivendo debaixo de uma pressão, debaixo de uma opressão que está fora do controle. Está desarrumado, está desajustado. Muitos dos nossos lares estão vivendo hoje situações de absurdos saqueamentos. Pressões que estão vindo de todos os lados, pelos conceitos da pós-modernidade, pelas inversões de valores que estão sendo instaladas no nosso meio, por uma cultura demonizada que está sendo criada na nossa nação. Pelas tentativas de mudanças dos padrões normais e tradicionais do modelo de família. Os modelos de família hoje estão sendo alterados, mudados, e nós estamos sofrendo essas influências dentro dos nossos lares, das nossas casas. Um cartório da 27ª Vara Civil do Estado do Rio de Janeiro, há algum tempo atrás, homologou o primeiro trisal do Brasil. Trisal significa casamento entre 3 pessoas. Casal é 2 pessoas, casal. Trisal significa 3 pessoas, um relacionamento de 3, homologado oficialmente. Um homem com 2 mulheres, um homem de 31 anos com 2 mulheres de 24. E eles entraram na justiça para adquirir direitos de casais, como, por exemplo, ter direito a plano de saúde ou extensivo para os cônjuges. Como, por exemplo, os cônjuges terem direitos legais de herança dos pais. E ao serem entrevistados, como é que funcionava a vida, como é que funciona a vida sexual daquele trisal, eles dizem o seguinte: nós fazemos sexo a 3. Mas existe entre nós, dizem eles, existe entre nós um acordo que nós podemos fazer sexo também só com 2. Se um dos 3 estiver fora, ele só precisa ser comunicado de que ele está ausente. Aliás, de que os outros que estão em casa, pela sua ausência, vão fazer sexo. E esse sexo não precisa ser o homem com uma das mulheres. Pode ser o homem com as 2 mulheres, como pode ser o homem com uma das mulheres, como pode ser apenas as 2 mulheres. A semana passada, no Novo México, nos Estados Unidos, uma mulher entrou em julgamento juntamente com um jovem. Uma mulher de 36 anos está sendo julgada e sob possibilidade de ser condenada com pena de prisão de 5 a 6 anos. Porque ela decidiu se casar com um jovem de 19 anos. Uma mulher de 36 se casando com um jovem de 19. E ela está sendo julgada, porque esse jovem de 19 anos, com o qual ela se apaixonou e está vivendo juntamente com ele, é seu filho. Os divórcios, queridos, estão crescentes no meio do povo de Deus assustadoramente.
Eu me lembro que na minha adolescência e na minha juventude, falar em um divórcio era alguma coisa muito rara, inesperado, inadmissível. E eu me lembro que um pastor de repercussão nacional e internacional, presbiteriano, se divorciou no início da década de 90. Foi o maior escândalo, um absurdo. Nós presbiterianos ficamos moralmente abalados, decepcionados. Era o maior líder da nossa denominação. Era alguém que era inspiração para os demais pastores da sua geração. Eu me lembro que com minha esposa e com alguns irmãos lá de João Dourado, nós frequentávamos os seus congressos. Anualmente estávamos nos seus congressos de liderança, anualmente estávamos nos seus congressos de famílias, anualmente estávamos nos seus congressos de missões. A igreja presbiteriana o tinha como um grande homem de Deus, era inspiração para nós outros, era o orgulho da nossa denominação. E de repente é estampada a manchete da queda daquele homem. O homossexualismo crescendo dentro das famílias evangélicas. Nós somos de uma cidade pequena, 25 mil habitantes. E cidade pequena, tudo é impactante, tudo é forte, tudo que acontece, toda notícia que sai, ela gera uma repercussão maior do que numa cidade grande. E foi um impacto enorme para nós. Porque um presbítero da nossa cidade, da nossa igreja vizinha, a segunda igreja da cidade, tinha saído de lá de João Dourado com sua família para vir à cidade de Aracaju para a formatura do seu filho. E aquela família programou uma grande festa, contratou um local de festas, um buffet maravilhoso. Estava tudo programado para ser uma noite memorável para a família, porque o filho, o único filho homem do casal, estava na iminência de colação de grau. Era uma conquista gigantesca, e nós que somos da cidade, de uma cidade pequena, sabemos da luta, do trabalho, do empenho, do esforço daqueles pais para levarem um filho para uma cidade, para uma capital, para dar-lhe um título, uma formatura, um diploma, para dar-lhe a possibilidade de crescer na vida, de ser gente, de ser homem, de se tornar um cidadão, de se tornar alguém próspero, abençoado. E a festa estava programada, estava tudo pronto. Isso se daria às 7:30 da noite. Às 5 da tarde, o filho chamou o pai e a mãe para uma conversa. E o filho disse: pai, eu quero agradecer profundamente o esforço que o senhor fez comigo. A senhora, minha mãe. Quanto que vocês renunciaram à vida de vocês para me dar o privilégio de hoje estar tendo a possibilidade de me tornar o que eu estou me tornando. No entanto, eu não tenho coragem de subir naquele auditório sem antes fazer uma declaração ao Senhor. Eu queria dizer para o senhor, pai, eu queria dizer para a senhora, mãe, que vai estar sentado no primeiro banco daquele auditório, o meu namorado. Aquele presbítero caiu, queridos. A vida para formar aquele menino, para educar
lugar para colocar os princípios de Deus, do Evangelho, da palavra de Deus, para torná-lo um homem de Deus, um servo de Deus, um cidadão. A festa está montada, o buffet está contratado. E o filho declara para o pai que quem vai estar sentado no primeiro banco é o seu namorado. Queridos, a realidade da casa de Davi não está muito distante da realidade das nossas casas. Não está. As nossas famílias estão sendo saqueadas. Os nossos lares estão sendo saqueados. As nossas esposas estão sendo levadas. Os nossos filhos estão sendo levados. Isso é inegável. Não tem como não admitirmos essa verdade. Mas também é interessante refletirmos nessa noite, queridos, que Davi não só era um grande homem de Deus, mas Davi também era alguém que tinha realizações em Deus. Alguém que tinha conquistas em Deus. Alguém que tinha prodígios em Deus. Alguém em que o Espírito de Deus se movia sobre ele. Alguém que o Espírito de Deus estava envolvido ao seu próprio espírito. Davi não só era um grande servo do Senhor, mas também era alguém que tinha influência, realizações, conquistas. E nós não podemos esquecer disso, queridos. E o texto que nós lemos, ele não terminou no saqueamento da família de Davi. O texto não terminou no cativeiro que fizeram das esposas e dos filhos de Davi. O texto não terminou na condução dos bens de Davi. Mas o texto tem uma continuidade, queridos. No versículo 6 diz o seguinte, que no versículo 5 e 6 estavam querendo apedrejar Davi. O povo estava querendo sacrificar Davi, culpando a Davi, atribuindo a Davi a responsabilidade de tudo que havia acontecido com as suas famílias. E eles estavam revoltados com Davi. Atribuíram a Davi a responsabilidade de toda aquela situação adversa, complexa e quase que sem solução que eles estavam vivendo. No entanto, queridos, o texto diz que Davi se reanimou no Senhor. Davi não omitiu a situação caótica da sua família. Ele não argumentou contra. Ele não tentou justificar. Ele não tentou contemporaneizar. Ele não tentou arranjar desculpas para aquela situação. Davi não foi de encontro à opinião adversa daqueles que estavam sendo conduzidos e pastoreados por ele. Davi não tentou camuflar a situação. Davi não tentou esconder a situação, a gravidade da situação, a adversidade rigorosa que ele estava enfrentando. Pelo contrário, o texto diz que Davi, ao ver aquele povo querendo apedrejá-lo, chorando por causa dos seus filhos, das suas esposas, dos seus bens, o texto diz que Davi volta-se ao Senhor e se reanima em Deus. Se recompõe em Deus.
se refaz em Deus, se reequilibra em Deus, arruma os seus pensamentos, arruma a sua condução, arruma as suas emoções, ele arruma as suas condições racionais. Ele põe em ordem em Deus. Ele ajusta em Deus. O texto diz que Davi, ao se reanimar, ele buscou reanimar-se no Senhor. Não é nenhuma posição de autoajuda, de um incentivo que vem assim apenas como alguma coisa de ânimo, de autoestima, de levantar. Pelo contrário, o texto diz que Davi se joga no Senhor. Ele não se rendeu. Ele não ficou prostrado. Ele não ficou em uma situação de humilhação do ponto de vista de não ter possibilidade de recuperação. No versículo 8, o texto diz que Davi resolve consultar a Deus. O texto diz que Davi volta-se para Deus e pergunta: Senhor, eu vou perseguir esse bando? Eu vou atrás deles? Se eu for, eu vou alcançá-los? Davi coloca diante de Deus agora as decisões a serem tomadas. Davi coloca diante de Deus agora a direção a ser seguida, a rota a ser acionada. Davi faz uma consulta a Deus, o que fazer e como fazer, e se ele o fizesse, ele vai ter êxito. E o texto diz que Davi coloca-se em uma posição de ouvir a Deus. Nós estamos num congresso para homens. Graças a Deus pela presença das mulheres que vocês estão aqui para testemunhar o que é que nós estamos ouvindo. Não é comum, queridos, nós homens nos posicionarmos diante de Deus em relação aos nossos filhos. O que se vê nos dias atuais são as mulheres chorando pelos filhos. O que se vê nos dias atuais são as mulheres que estão em pranto, em desespero diante de Deus pelos filhos, pelas famílias. Nenhum congresso de homens tem mais mulheres, ou pelo menos a mesma quantidade de mulheres que homens. Isso denuncia o quanto que nós homens estamos despreocupados, desatentos, desapercebidos, desvinculados da responsabilidade que é nossa enquanto sacerdotes da família, do lar e da casa. Davi é um homem que está agora rendido ao Senhor em oração, em súplica, pedindo orientação, rendido, prostrado, humilhado, arrasado.
Possivelmente eu já tenha falado isso para vocês em uma outra oportunidade, mas esse é um exemplo que eu carrego comigo por onde eu vou, e eu o repito várias vezes, inclusive na minha igreja. Um rapaz da nossa igreja se converteu, e esse indivíduo trabalhava comigo, e ele andava comigo, estava comigo, e ele trabalhava em uma das fazendas, e era alguém que estava todos os dias presente. Um dia eu cheguei na fazenda, e o meu gerente me chamou e disse: Paulo, tem alguma coisa errada com o Peu. É o apelido do rapaz. Desde quando ele chegou aqui para trabalhar, ele está sentado ali debaixo de uma árvore chorando. E eu fui até a árvore, um pé de imbu, um buzeiro lá na fazenda, e à distância eu estava ouvindo os gritos, o choro, o pranto daquele rapaz, e eu me aproximava, e aquele pranto ia se avolumando, ia crescendo. Quanto mais eu estava me aproximando, mais eu via o desespero daquele rapaz. Perguntei: Peu, o que é que está acontecendo? Ele disse: Paulo, Deus me deu a graça de me arrancar do império das trevas e de me transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu estava condenado ao inferno. Eu estava condenado à perdição eterna. Eu estava condenado à destruição eterna, ao distanciamento eterno de Deus. E pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pela fidelidade dele a ele mesmo, ele me resgatou do império das trevas, me transportou do reino de Satanás para o reino do Filho do seu amor. Eu hoje olho para os céus e vejo os céus abertos, contemplo a Deus, a vitória em Deus. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu não tenho medo de morrer. Eu sei para onde vou. Eu sei que o meu Redentor me libertou, me redimiu. Eu hoje sou um homem de Deus. No entanto, Paulo, a minha esposa continua lá. As minhas filhas continuam lá. Eles estão perdidos. Eles estão condenados ao inferno. E ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto e eu disse: Deus, eu só vou parar de te clamar pela minha filha, pela minha esposa, no dia que o Senhor as libertar. E ele passou a noite inteira chorando. Ele passou a manhã inteira chorando. Eu liberei para ele voltar para casa naquele dia sem trabalhar. E ele voltou para casa chorando. No meio da noite seguinte, ele estava de joelhos ao redor da cama chorando, quando uma mão tocou no seu ombro. E ele sentiu que era uma mão carinhosa. Ele sentiu que era uma mão conhecida. E quando ele olhou, era sua esposa. Nós conhecemos a esposa dele. É uma senhora extremamente tímida, gaga, muita dificuldade para conversar. E ela colocou a mão no ombro e, com todas as suas dificuldades, ela conseguiu se expressar. E disse: Peu, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que é que você está fazendo. Eu não sei por que você está chorando tanto. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa. Eu estava no sofá. E de repente, eu senti uma presença estranha no ambiente. Apesar de ser estranha, logo eu percebi que não era uma presença comum. Não era de alguém comum. E essa pessoa que entrou no ambiente que eu estava,
tocou em mim. E eu pude ver o céu se abrindo. E eu pude compreender o sacrifício de Jesus na cruz. E eu pude perceber o quanto que o pecado me afastou de Deus. E eu vim aqui para você orar por mim, porque eu quero entregar-me a Jesus. Queridos, Davi buscou em Deus a recuperação da sua casa. Davi buscou em Deus a recuperação da sua família. Davi buscou no Senhor a recuperação daquilo que estava perdido. Nós estamos dando uma condução, queridos, para as nossas casas, que precisa ser repensada. A nossa forma de sustentar as nossas famílias precisa ser repensada. A nossa forma de ganhar dinheiro e de administrar as nossas casas precisa ser repensada urgentemente. Um diácono de uma igreja, Assembleia de Deus, na cidade de Serra Preta, interior da Bahia. Menos de 100 quilômetros de Feira de Santana. Inesperadamente, começou a ganhar dinheiro de uma forma muito rápida. Eu não sei se aconteceu por aqui. Uma febre de um investimento chamado Telex Free. Vocês tomaram conhecimento dessa como é que chama aquilo? Oi? Isso. É uma rede de pirâmides, mas lá a gente não chamava de pirâmide, a gente chamava de marketing multimídia. Obrigado, meu irmão. Ele foi o segundo empreendedor na Bahia. Ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro. Em meses ele se tornou milionário. Ficou famoso na Bahia inteira. Ele esteve lá na nossa cidade. Um rapaz simples, humilde, modesto, trabalhador, diácono da igreja, casado, com filhos. De repente se tornou um milionário. Multimilionário. Rapidamente, assim, em 6 meses, se tornou o homem mais rico da cidade. Esse rapaz começou a se ausentar de Deus. Começou a não frequentar a igreja, a não dar atenção à esposa, a não dar atenção aos filhos. E dentro de pouco tempo, ele estava com uma amante, com uma outra casa alugada, na cidade de Feira de Santana. Abandonou a família, abandonou a igreja, renunciou o seu cargo de diácono e se ausentou completamente de Deus e da família. Há um mês atrás, foi estampado nas manchetes de jornais, inclusive do Brasil inteiro, que aquele cidadão
de 26 anos de idade, foi assassinado pela sua amante. No sepultamento, no culto fúnebre, o seu pastor fez uma declaração que surpreendeu a todos. Eu não sei se aqui vocês têm o costume de trazer o corpo para o culto fúnebre na igreja. É assim ou não? É, né? Às vezes sim, às vezes não. Lá na Bahia é assim que se procede. E no culto fúnebre na igreja, aquele rapaz, o corpo está estendido, e o pastor fez a seguinte colocação. Abre aspas. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como proceder nesse culto. Eu não sei para onde esse rapaz foi. Eu não sei com quem ele está agora. Eu não sei. Mas tudo indica que ele, nesse momento, deve estar no inferno. E eu não tenho o que falar. Fecha aspas. Terminou o sermão. Queridos, o que dinheiro está fazendo na nossa casa precisa ser repensado. A forma de ganhar dinheiro precisa ser repensada. Está destruindo os nossos lares, as nossas famílias. Está saqueando as nossas casas. A gente precisa urgentemente repensar a nossa vida. Nós estamos sendo saqueados pelo ódio, pelo rancor, pela indisposição de liberar um perdão, de uma conversa, de um diálogo, de um acerto de contas, de um ajuste. Nós somos incapazes, queridos, de nos assentarmos à mesa para uma discussão, olhando no olho, com profundidade, com seriedade, com transparência, com capacidade de avaliarmos o sentimento do outro, de percebermos o sentimento do outro, de sondarmos o coração do outro, de avaliarmos o que está passando por dentro do outro. Nós perdemos essa sensibilidade. Nós estamos sendo conduzidos por um coração de pedra, insensível, incapaz de perceber e notar o que de fato nós estamos promovendo nos nossos familiares. Eu estava olhando a expressão da pequenina de 10 anos cantando aqui, eu estava pensando, eu digo, meu Deus, como é que um pai tem a coragem de tornar uma criança dessa, uma criança fria, gelada, sem conhecer Deus, sem viver em Deus, sem experimentar Deus, sem sentir Deus, sem viver para Deus. Uma criança que nasce com essa habilidade, com essa sensibilidade, com essa gentileza, com essa condução espiritual. E nós temos visto isso. Os principais cantores gospel do Brasil hoje estão se desviando. Das 3 principais cantoras da Bahia, 2 delas começaram a sua carreira profissional como músicas, cantando nos corais das igrejas. Filhas de pastores, de lideranças espirituais. E ao serem interrogadas o que é que aconteceu, elas têm declarado que em algum momento da sua história, uma raiz de amargura foi gerada no coração delas.
Em algum momento da sua trajetória, uma palavra, uma indisposição, um gesto, um posicionamento, uma expressão facial, bloqueou o coração, a mente, o sentimento, e gerou naquele indivíduo uma indisposição de continuar caminhando em Deus e para Deus. Eu tenho um tio que perdeu o seu pai quando ele tinha 9 anos de idade. Quando o seu pai morreu, ele tinha um irmão de 11, ele de 9, e mais 5 irmãs mais novas, e uma sendo gerada no ventre da mãe. Muito pobre, com muitas dificuldades na vida, no interior da Paraíba. E depois do sepultamento do pai, ele com 9 e o irmão mais velho com 11 se assentaram na calçada da casa. E um olhou para o outro e disse: o que é que nós vamos fazer? E o filho mais velho, o irmão mais velho, olhou para ele e disse, pegando na mão dele, e disse: nós vamos ficar juntos. Nós vamos caminhar juntos. Nós vamos crescer juntos. Nós vamos vencer juntos. Nós vamos sustentar a nossa mãe juntos. Nós vamos sustentar as nossas irmãs juntos. E nós vamos ser vencedores na vida honestamente juntos. E aqueles 2 meninos sentados na calçada da casa, um olhando para o outro chorando, e disse: nós vamos andar juntos. E assim foi, queridos. Aqueles 2 irmãos lutaram a vida juntos. Venderam garrafa na rua. Lustraram sapatos, lavavam bicicletas, levavam jegues para pastar no pasto, para ganhar uma gorjeta. Trabalhavam de dia e de noite. A moeda que recebiam, traziam, entregava para a mãe grávida. A gorjeta que recebiam, comprava um pão e dava para a filha, para a irmã mais nova. Se fosse alguma coisa um pouco mais lucrativa, comprava 1 quilo de açúcar, um pacote de café, comprava um pacote de fubá e trazia e colocava dentro de casa. E esses 2 meninos cresceram juntos. Se tornaram comerciantes, empresários. Em algum momento da trajetória daqueles 2, um disse uma palavra para o outro que feriu, que machucou. E de alguma forma aquilo foi enraizado no coração. E gerou um desconforto no relacionamento. Um desgaste no relacionamento. E de alguma forma isso foi avolumando. Já não era mais agora só entre os 2 irmãos, já tinha atingido as irmãs, os sobrinhos, os filhos. A família que foi criada em uma calçada pegada na mão, um irmão de 9 e o outro de 11, dizendo: nós vamos andar juntos, caminhar juntos, vamos vencer juntos, nós vamos sustentar nossa mãe juntos. Agora já não olham mais no olho um do outro. E eles passaram 28 anos sem dirigir a palavra um ao outro. Há 2 meses atrás,
o irmão mais velho foi assassinado. Aos 80 e poucos anos de vida. E eu fui para a casa do meu tio, assim que soube da notícia. Falei, tio, e aí? Ele olhou para mim e disse, e aí o quê? Falei, como é que vai ser? O seu irmão morreu. Vamos lá. Que horas vai ser o enterro? Como é que vai ser? Vamos nos posicionar. Ele olhou para mim e disse, meu irmão não morreu hoje. O meu irmão morreu há 28 anos atrás. Eu não tenho nada a ver com ele. Quem quiser que o enterre, eu não tenho nada a ver com ele. O ódio está matando a gente, queridos. A raiz de amargura está gerando relacionamentos insuportáveis. A falta de capacidade de nos assentarmos e olhar no olho e dizer, eu errei, eu estou equivocado. De alguma forma me perdoe, vamos consertar. Aqueles que um dia estavam sentados na calçada, com 11 anos de idade, pegado na mão, disse, nós vamos caminhar juntos. O final foi trágico. O final foi assustador. E eu olhei para minha tia e falei, tia, e aí? Ela falou assim, Paulo, se você quiser ir lá, você vai. Nós não vamos. E não foram. E não foram. Se eu contar para vocês, que essa tia minha é um membro professo da nossa igreja, a história fica mais dramática ainda. Mas é verdade. A falta de perdão, ou até mesmo de reconhecer que nós somos fracos, e erramos, e agredimos e machucamos. Eu confesso que eu estou assustado com aquele relógio ali, mas eu acho que ele está certo, não está? Já são 9h30. Nós vamos passar 3 dias conversando. Hoje está sendo o primeiro, nós vamos parar. Mas amanhã cedo e amanhã à noite nós vamos continuar essa conversa. Eu quero desafiar a você a estar aqui amanhã. Você que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Eu quero desafiar você a estar conosco. Nós precisamos reverter algumas coisas que precisam ser revertidas. O homem de Deus não fica prostrado. Ele se reanima no Senhor. E nós não vamos terminar esse final de semana prostrados, queridos. Amanhã à noite nós vamos terminar de pé. Amanhã à noite nós vamos terminar com as nossas forças no Senhor, reanimadas no Senhor. Amanhã à noite nós vamos sair para casa para mudar a nossa história familiar, para a nossa história na igreja, para a nossa condução na sociedade. Nós vamos sair nessa expectativa. Por isso eu quero desafiar você a ir para casa agora, voltar para casa e dizer, Deus, trabalha na minha vida hoje e amanhã. Trabalha no meu coração, trabalha na minha mente, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Me ajude a entender, a compreender o que é que o Senhor quer falar e fazer comigo nesses dias. E faça.
Faça, me mude, me transforme, me renove, me ponha de pé, me faça como o Senhor fez com Davi, me levante na tua presença. E o texto diz, queridos, que Davi foi em busca da sua família. E amanhã a gente vai continuar falando sobre isso. Mas Davi reaveu as suas 2 esposas, os seus filhos, os seus bens, e reestabeleceu a sua família. O homem de Deus, queridos, ele não se prostra, ele não se rende, ele se reanima no Senhor. Você pode fazer uma oração agora e dizer: Deus, eu sou um homem do Senhor. E nesta noite eu quero me recompor em Ti. Nessa noite eu quero me levantar no Senhor. O que está desarrumado, desajustado, desequilibrado, o que saiu do rumo, o que foi saqueado, o que foi roubado, o que foi perdido, eu quero reaver no Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor, como foi generoso para com Davi, de igual forma o Senhor seja generoso para comigo. O meu filho, Senhor. A minha filha. O meu casamento. O meu sorriso. A alegria do meu coração. A alegria do meu interior. Aquilo que foi roubado, saqueado. Aquilo que tem gerado um desconforto na minha caminhada, Senhor. Eu quero reanimar no Senhor nessa noite. Eu quero voltar para casa nessa noite esperançoso. Eu quero voltar para casa nessa noite encorajado. Eu quero voltar para casa nessa noite desafiado, Senhor, a me render a Ti, como fez Davi. E pela ação do Teu Espírito, reaver aquilo que está perdido. Me ponha de pé nessa noite, Senhor. Eu sei que muitos estão me apedrejando. Eu sei que muitos estão me crucificando, estão atirando pedras em mim, estão me condenando, estão me acusando como responsável. Muitos estão atirando pedras em mim, dizendo que o culpado sou eu. Eu não quero respondê-lo, Senhor. Eu não quero argumentar com eles. Eu quero me recompor no Senhor. Por isso vem, Espírito de Deus, nessa noite e toca em mim. Toca em mim. Transforma a minha vida e me põe de pé como um grande homem do Senhor, nas conquistas do Senhor, para a glória do Senhor. Amém.